Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma noite aí, agradecendo desde já a presença dos nossos amigos, dos nossos familiares, que está sempre nos dando um apoio. E desde já gostaria de apresentar meu amigo aqui do lado, Gedaías. Tudo bem, Geda? Opa, tudo bem? Boa noite, boa noite. Apresentar vocês ao nosso amigo. Hoje está nos dando a honra o pastor Marcelo Costa, isso mesmo. Boa noite. Grande homem de Deus, ali da Yardley Church, em Manilha. Vai contar um pouco de suas experiências, essa trajetória aí pra gente. Vai ser algo maravilhoso, né, Gil? Sim, sim. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo. Boa noite para todos. Prazer estar aqui, tá, com vocês. Acredito que vai ser uma noite muito marcante, uma noite que Deus vai trocar experiência aqui. Eu vou falar um pouco das minhas aqui. Eu acredito que o céu vai ministrar algo no nosso coração para dividir aqui. Quer mandar um abraço para alguma ovelha, em especial as suas ovelhas? Minha esposa, primeiro. Você não manda. Opa! Precisa mandar para a pastora Sueli. Quero mandar aqui um abraço para a pastora Sueli, as minhas duas filhas, a Emily e a Graciane, tá? Quero também aqui mandar um abraço aqui pro Flora, que foi um caminho pra gente estar aqui também, o Cláudio Floras. E toda a ovelha da Yardley Church Manilha, tá? Beijo no coração, amo vocês. Se eu estou aqui hoje é porque vocês fizeram que eu pudesse chegar aqui. Bom, pastor, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? E o senhor começou a contar um pouquinho do início da trajetória. Pode já dar uma pincelada pra gente, pros nossos amigos que estão nos assistindo aí. Podemos, bem interessante, né? Assim, ministério, assim, eu tenho 22 anos convertido, né? 22 anos que estou em Cristo Jesus. 22 anos em Cristo e pastoreando há 11 anos. Pastoreando uma igreja há 11 anos. Porém, como pastor mesmo, eu estou há 17 anos ordenado. Fui pastor de jovens há um bom tempo, fui pastor auxiliar e pastoreando como pastor presidente há 11 anos. Vou fazer 11 anos agora como pastor presidente. E dentro desses 11 anos a gente passamos algumas experiências. E muita coisa, que né? nos trouxe aqui, né? Pastor, se quiser puxar o microfone um pouquinho mais próximo do senhor. A produção pediu pra... Isso. Beleza? Isso. Tá legal? Tá legal aí, produção? Tá legal. Tá legal? Isso. Beleza. Então, assim, muitas experiências. Durante 11 anos, eu costumo dizer o que eu vivi e estou vivendo. Durante esses 11 anos, tem pessoas que não viveram em 100, entendeu? Que se torna muitas experiências. Assim, eu acho que todas as experiências ela é válida, né? Aquele papo que a gente estava batendo aí antes, aqui em office aqui, ele te leva a algum lugar. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Acho que vai ser muito interessante. Boa. Pastor, o começo ele é muito difícil, né? Muito. Para todos. É que eles começam de baixo da maneira que deve vir. Essa é a verdade. A gente aqui não tem nenhum padrinho. Já deu para ver com a nossa conversa aqui inicial que o senhor não teve nenhum padrinho. Não. Ninguém é aquele para dar aquele empurrão. Não. Foi algo de Deus mesmo. Conta um pouquinho, pastor, pra gente aí, para suas ovelhas saber, para nossos amigos, para saber como foi um pouco do começo, da trajetória ali mesmo. Assim, eu vou dar início ao do meu ministério 11 anos, tá? Sim. Eu vou deixar os 6 anos, que era ordenado, mas de 11 anos. De 11 anos para cá, assim, o começo, como o senhor mesmo disse aqui, é um pouco complicado. Porque você não tem tanto apoio. Existem pessoas que parece que não quer te ver crescer, então não te apoia, de repente, por isso. Tem outras pessoas também que não acreditam, acham que você não vai muito longe. Na realidade, o começo é muito difícil. Porque o começo é algo descoberto, né? Você está descobrindo algo. Mas no nosso meio, pastor, no nosso meio tem isso? Demais. Alguém que... Infelizmente. Não deveria ser, mas tem. Infelizmente. Mas assim, eu acho que tudo ele soma para alguma coisa positiva. E até mesmo essas pessoas que às vezes ela não quer te ajudar, de repente ela está sendo um instrumento propriamente de Deus para te fazer chegar ao objetivo dele. Isso aí. Eu uso uma maneira de falar chamada zona de expulsão. O que seria isso? Deus cria a situação para te levar ao objetivo dele. Porque se Deus não criar, você mesmo não sai do ponto que você está. Então Deus cria através de pessoas. Isso aí, forte, hein? Forte. Então, mas, ó, o podcast, ó, Deus já tá falando aqui que eu tô sentindo. E assim, às vezes Deus cria situações. Verdade. E às vezes as situações que Deus vai criar, Ele não vai pedir a sua opinião.
Porque se Deus pedir a minha opinião, pedir a sua opinião, você não vai querer sair. Não vai. A gente vai querer o melhor conforto possível, né? Vai querer o melhor conforto. O livro de Romanos diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Concorda comigo? Sim. Boa. Mas nem sempre ela é boa pra gente. É boa no sentido de Deus falar. Da gente expressar. Mas uma vontade que Deus faz doer em você. Uma vontade de Deus que faz pessoas se afastar de você. Mas o texto da Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa e perfeita. É perfeita, mas te dói em você. É perfeita, mas vai tirar pessoas de perto de você. E abrir mão de pessoa é muito ruim, não é? Abrir mão de amizade é muito ruim, não é? Abrir mão de pessoas que você considera boa para estar do teu lado é muito ruim. Então Deus usa o quê? Uma zona de expulsão. Ele cria situação para te tirar daquele lugar, porque ele quer te levar para um nível que você não está. Deus fez isso na Bíblia Sagrada com o povo de Israel. O povo de Israel, 430 anos aprisionado dentro do Egito. Se Deus não levanta um faraó para oprimir eles, eles descansavam naquele lugar. Verdade. Então Deus vai criar uma situação onde eles vão clamar a Deus e Deus vai descer para mudar a situação deles. Porque se ele não clama, Deus continua na mesma posição. Deus não está vendo, Deus está vendo, mas Deus quer ouvir o nosso clamor. Mais ou menos o que aconteceu até com José, né? Quando Exatamente. Ele fala do sonho dele, Deus Exatamente. Usou os próprios irmãos dele para fazer ele passar o processo e chegar na realização do sonho, né? Exatamente. E lá na frente ele reconhece isso. E não só reconhece, como compartilha com os irmãos. E outra, José está sarado. Porque só alguém sarado vai entender isso, tá? Verdade. Só alguém sarado. Verdade. Pastor, nesse caminho, nessa trajetória de muito trabalho, carregar piano nas costas, que a gente fala, né? Literalmente. No meio dessa caminhada, alguém surgiu com aquela ideia, mais ou menos assim, pô, você tá ficando louco, rapaz. Isso não é pra você. Alguém desdenhou do senhor, assim, no meio da caminhada do senhor? Logo nesse início? Eu acho que faltariam dedos nas minhas mãos, entendeu? Assim, muitas pessoas chegam pra gente e falam assim, rapaz, isso é loucura, continua a fazer o que você está fazendo, continua pregando. Pra que assumir a igreja? Porque na grande realidade é essa, né? As pessoas falam assim, pra que assumir uma igreja? Pra que abrir um ministério? Pra que você pastorear uma igreja? Se você já tem as suas oportunidades, você já lidera a juventude, você lidera um culto de libertação, pra que você? A questão é o que arde dentro de você. Porque mais importante do porquê é o pra quê. O pra quê é mais importante do porquê. O porquê ele é muito vazio para quem não entende propósito. Entendeu? Então assim, já veio muitas pessoas falar comigo, poxa, faz isso, não. Ou outras querer alterar a rota que Deus estabeleceu para você. Que entrou muitas pessoas no meu caminho assim, querendo alterar a rota que Deus havia programado para minha vida. E acontece demais, tá? E até hoje acontece. Pessoas que entram no seu caminho e faz por aqui, só que a rota que Deus te deu é outra. E quando você altera a rota que Deus te deu, você está fadado ao fracasso. E aí que está o maior problema. No meio dessa caminhada, já chegou a alterar essa rota por algumas pessoas ou o senhor sempre teve esse posicionamento de não, eu vou... Já alterei. Já alterou. Assim, na realidade a gente vai alcançando, vai galgando maturidade ao decorrer do tempo. Você não abre um ministério, você não está maduro o suficiente. Você tem um sonho, você tem um projeto, você sabe que é Deus, mas a maturidade ela vem de acordo com a caminhada. Ela vai de acordo com a caminhada. E quanto mais você anda com Deus, mais maduro você se torna. E a vida espiritual, a vida ministerial, ela é uma caminhada. Mas eu já alterei. E assim, eu posso comparar essa alteração como caminho e atalho. Porque existe uma diferença. Os dois levam o mesmo objetivo. Porém, o atalho tira a experiência que o caminho te dá. Forte sempre. Aí, ó. Pega a visão, hein? Você tá me entendendo? E Deus nunca preparou atalho. Deus sempre preparou o caminho. Então, o caminho, Deus não tira a experiência dele. Então, eu já peguei vários atalhos para chegar mais rápido. A realidade é chegar rápido, mas chega imaturo. Então, você tem que retornar para fazer tudo de novo. Passar pelo caminho. Passar pelo caminho. Não tem jeito. Não há jeito. Experiência. Pastor, eu ouvi uma história que no início do ministério do senhor, conta pra gente essa história aí, que os membros traziam cadeira de casa.
Rapaz, isso aí é forte demais. Isso aí me arranca lágrimas. Assim, na realidade, a gente passou uma fase muito ruim. No início, você passa muita fase ruim. A igreja está entrando na fase da credibilidade, porque existem pessoas ainda que têm aquela desconfiança. Será que eu vou congregar ali? Será que essa igreja vai permanecer? Porque é novo. E eu entendo essas pessoas, porque o cristão precisa de algo sólido. E algo que está começando, infelizmente, não está sólido o suficiente para gerar uma confiança para quem quer ficar ali. Então gerava aquela desconfiança. E assim, quando a gente começamos, era um templo emprestado, tá? E esse pastor que havia me emprestado, ele do nada ele pediu. Eu fiquei com 70 crentes andando no meio da rua. Eu me senti um Moisés, um dia e meio andando no meio do deserto. Um dia e meio andando com o meu povo no meio do deserto. Sem brincadeira nenhuma. De a ponto das ovelhas ligarem para mim chorando, perguntando, pastor, aonde vamos congregar? Meu Deus. E na época a minha casa era uma casa bem pequena, eu falei, nem se for na minha casa. Nem que tenha que ser aqui na minha casa, a gente vai ter o lugar. Mas respondendo chorando. Só que não tem quando você tem a convicção que é Deus que te chamou. Porque quando você tem a convicção que é Deus, não depende da tempestade, depende da promessa, cara. E aí que está o segredo. Porque quando você tem convicção de quem te chamou, a tempestade, cara, ela é algo para te ajudar. Eu chorei, só. Vou confessar para você. Chorei. E nesse momento que a promessa faz a diferença, né? Exatamente. O que te mantém de pé é a promessa. Meio de crítica, porque as críticas negativas elas vêm demais, entendeu? As dúvidas das pessoas começam a aflorar, e não somente aflorar, como também transicionar para outras pessoas, porque eu costumo dizer o seguinte, uma pessoa insatisfeita, o insatisfeito ele existe, tá? Sempre vai existir. A questão é que a sua insatisfação não pode contaminar outra pessoa. E eu considero uma pessoa insatisfeita pior do que uma pessoa endemoniada. Porque insatisfação depende de caráter. Demônio não. Deus não expulsa insatisfação. Deus não expulsa falta de caráter. Você está me entendendo? Então, assim, existem pessoas nesse nível. Então, assim, quando nós começamos, e fiquei um dia e meio procurando um templo para alugar, né? Para colocar as ovelhas que Deus já havia colocado nas nossas mãos. E era um tempo muito curto, por isso que eu falei, era 3 meses, eu já estava com 70 crentes. E a gente não sabia onde colocar essas pessoas. E surgiu uma loja pequena, que comportava 60 pessoas na grande realidade, a loja. E quando eu vi a placa, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Ligar para poder alugar, né? E quando eu liguei, para minha felicidade e infelicidade no mesmo tempo, é que a proprietária morava em Cabo Frio, a nossa igreja fica localizada em Manilha, e ela também, esse casal de dono do patrimônio também era pastor e tinha uma igreja em Minas. E na hora que eu liguei, eles estavam indo para Minas. Olha a situação. Ela falou assim, eu quero lugar, mas só que eu estou indo para Minas, eu estou indo pastorear minha igreja de Minas agora. Na volta eu converso, eu falei assim, olha, deixa eu contar minha história para a senhora. Eu fui expulso de uma igreja, eu falei assim mesmo, estou andando com 70 crentes no meio da rua, não sei onde colocar, eu preciso de um tempo. Ela falou assim, meu filho, eu estou indo para Minas. A resposta que eu dei para ela, se eu tiver que ir em Minas para fechar o negócio, eu vou com a senhora. Mas eu preciso alugar a loja da senhora. Muita fé, hein, pastor? Fé, a minha esposa diz que eu sou um homem de fé. Fé não pode faltar. Você pode faltar tudo, fé não. Pastor pode faltar tudo, fé não. E ali ela falou assim, Deus tocou nela. Eu senti ali que foi literalmente Deus e o propósito. Onde você tem a promessa, Deus trabalha até na vida das pessoas para cumprir o que Ele prometeu na sua vida. E ela falou assim, você está onde? Eu estava trabalhando em Niterói nessa hora. Ela falou assim, você tem como ir para Manilha? Eu falei, tem. Ela, vou passar em Manilha antes de ir para Minas. E assim, quando eu cheguei em Manilha, ela já estava chegando também. E nisso que ela estava chegando, eu estava fechando um contrato com ela na casa, em cima. E a loja era embaixo. Era uma sobreloja. E a casa do filho era em cima. E eu fechando um contrato com ela em cima. E o filho desvaziando a loja, cara. Aquilo ele foi tirando os entulhos. Tava pior do que a caverna de Adulão aquilo lá. Sério, tenebroso, escuro. Mas a providência foi rápida, em 1 dia e meio? É assim, foi rápido, mas dolorosa. Parece que esse dia, um dia e meio, durou 1 ano e meio. Porque o tempo, por mais que seja pequeno, a intensidade da luta foi muito grande. Então dá-se a entender que o tempo não era só 1 dia e meio, parece que era 1 ano e meio, entendeu?
E assim, quando a gente e ficávamos conversando com ela em cima, fechando o contrato, o filho esvaziando, tirando areia, pedra, tirando tudo que estava de depósito daquele lugar. E era uma terça-feira, eu lembro disso até hoje, era uma terça-feira. E terça-feira teria culto, porque o nosso culto da nossa igreja era no domingo, terça e quinta. Então teríamos culto. Mas como você vai ter culto, mesmo você tendo espaço, se não tem o material? Porque a antiga igreja era tudo emprestado. Então não tinha guitarra, não tinha bateria, não tinha cadeira, não tinha microfone, não tinha nada. Eu tinha minha fé. E aí, o meu início foi aí, foi a fé. Eu não tinha cadeira, não tinha guitarra, não tinha nada. Só tinha um espaço. Só isso. Algo que pro mundo normal é meio que louco, né, pastor? Não tem cadeira, não tem Surreal. uma mesa, não tem um púlpito, não tem uma guitarra, não tem como. Como o senhor deu continuidade nesse ministério assim, pastor? Hoje a gente entende, mas no começo. Por menos eu já vi pessoas desistirem, tá? Por menos eu já vi pessoas desistirem. Assim, a convicção está dentro de você. A primeira coisa, o primeiro ponto que ativa em um líder, a primeira coisa que ativa no líder é na mente dele. Se ele acreditar, já era. Meu Deus. Se ele acreditar, o diabo pode parecer para ele. Não altera o que ele entende. Não altera. E assim, a gente quando começamos a cultuar, só que em pé. No primeiro culto foi todo mundo em pé. E na terça-feira mesmo que fechou o contrato. Ah, então o primeiro culto nem cadeira teve. Não teve cadeira. Caramba. E todo mundo em pé. E outros pastores, outras ovelhas de outras igrejas foram no culto pelo fato do que souberam do que aconteceu comigo. Foram para me ajudar em oração. Todo mundo de pé. Dentro do ambiente. E outra, escuro, com pouca iluminação, Meu precário, Deus. sujo. Mas cultuamos a Deus naquele ambiente. E ali a gente começamos, né? E na época o meu obreiro era praticamente muito criança. O meu obreiro tinha 15 anos, 16 anos. Eu tinha um grupo de obreiros. E eu vou falar sobre isso, que isso aí mexe com o meu coração. E alguns deles não estão mais comigo. E alguns deles nem na igreja está. Mas eu não deixo de honrar. Pelo simples fato de ter me ajudado naquela época. E aonde eu ver um desses jovens, seja da forma que estiver, eu entro num ambiente só para dar um abraço nele, dar um beijo nele. Pelo simples fato do que eles fizeram comigo. Tem coisas que a gente não esquece, né? Não esqueço. Tem coisas que a gente não esquece. Segurou a rede, né? E assim, a gente começamos a fazer, né? Os cultos. Era terça, quinta e domingo. Aí começamos a cultuar e o que a gente fizemos? A gente pegava a oferta do culto, alugava um som. Um som de equipe de som mesmo, equipe de som de baile, essas coisas Festa. assim. De festa, botar festa. Uhum. Alugávamos aquela caixa e botávamos por culto. Acabava o culto, eles iam lá, recolhia, levava o som. E a gente tinha que ter oferta para outro culto para poder levar as caixas. Porém, todo mundo de pé, tá? Não tinha ninguém sentado. Teve um dia que aquilo ali, acho que mexeu com a minha fé. E quando mexeu com a minha fé, eu falei assim, Deus, eu vou parar. Esse dia está muito nítido na minha mente até hoje. E não sai. E eu peço a Deus que não saia também, tá? Sentiu que era o limite ali, né? Eu estava num templo da igreja, e quando a igreja estava vazia, e a gente não tinha obreiro para ficar limpando a igreja, quem limpava a gente mesmo. Limpava a igreja, cuidava de oferta. Hoje não, hoje os setores são todos administráveis dentro da igreja. Mas na época não tinha o que fazer, né? Não tinha. Então você que limpava. Então eu chegava meia hora antes, 40 minutos antes, para limpar a igreja, o templo, para poder receber. E haja visto que a rua em frente passava o ônibus, a poeira entrava tudo dentro do lugar. Então era algo terrível mesmo, terrível, literalmente terrível. E teve um dia desses que eu falei assim, Deus, eu vou desistir hoje. Eu falei assim, eu vou desistir. Eu lembro que eu estava no altar. Estava no altar, o altar era um altar precário. Eu estava com o meu joelho dobrado no altar, tinha acabado de limpar, não tinha ninguém dentro da igreja ainda, não tinha chegado ninguém. Eu falei, Deus, hoje é o último culto. Eu falei assim mesmo para Deus. Deus falou comigo assim, ouvi a voz de Deus bem clara. Marcelo, vai ali fora. Eu saí de dentro do templo. Quando eu saí dentro do templo, Deus falou comigo assim, olha para cima, pro lado de cima da rua. Quando eu olhei pro lado de cima da rua, eu vi uma família inteira vindo com cadeira de cozinha de casa para sentar dentro da igreja. Isso me emociona até hoje. E eu não quero que essa imagem saia da minha vida, eu não quero.
Não quero. Eu posso estar no tempo para 10 mil pessoas, mas eu sempre vou lembrar daquela família com a cadeira vindo debaixo do braço. E experiência incrível, né? E quando eu a vi essa família vindo com a cadeira, Deus falou comigo, vai parar ou vai continuar? A fala de Deus foi exatamente isso. Uma injeção de ânimo. Exatamente. E quando Deus falou comigo assim, vai parar ou vai continuar? Eu voltei para dentro do tempo chorar de novo. Isso aconteceu numa quinta-feira. Isso aconteceu na quinta. De quinta a domingo, a minha igreja foi montada com 60 cadeiras. De quinta a domingo, minha igreja foi transformada com bateria, guitarra, púlpito, microfone e caixa amplificada. De quinta a domingo. Meu Deus. Deus, eu queria desistir na quinta. Deus tratou comigo na porta da igreja com a família. De quinta a domingo, Deus mexeu no coração de muitas pessoas. Eu recebi ajuda de várias igrejas de Manilha. Várias igrejas. Algumas igrejas batistas. Manilha tem 3 igrejas batistas. Uma delas me deu 11 cadeiras. A antiga Plenitude, que hoje é a Levantar do Apolo, me prestou 20, me deu 20 cadeiras. Outro me deu uma bateria que estava encostada. Outro me deu uma caixa amplificada. Outro me deu uma guitarra. Eu sei que de quinta a domingo a igreja foi montada. Meu Deus, experiência, hein? De quinta-feira, sexta, sábado, domingo, 3 dias. 3 dias. Deus, ele começou a cumprir. Era cadeira de plásticos, ainda na época, né? E a gente... Foi um tempo muito difícil, tá? Foi um tempo muito difícil. Porém, um tempo muito produtivo. E eu costumo dizer que é um dos melhores tempos, tá? Que houve na minha vida. Eu classifico esse tempo como fosse o tempo de Atos Apóstolos. Do capítulo 2 até o capítulo 5. Que foi o período que a igreja mais cresceu. Na unidade. O que é teu é meu, o que é meu é teu. E tudo é nosso. E quando você entende isso, a igreja rompe. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. E assim, foi uma história... E dali a gente começamos a galgar outros caminhos, né? Começamos a melhor. O espaço era pequeno, a igreja começou a crescer, começou a ficar desconfortável, a igreja não tinha placa, é bom frisar isso aqui, a igreja não tinha placa, tinha nome, mas não tinha placa. E a população de Manilha conhecia o nome da igreja como Igreja Cheia, porque ninguém sabia o nome da igreja. Porque as pessoas ficavam do lado de fora da rua, ficavam na rua, literalmente. Já chamaram polícia, por achar que era outra coisa, pelo movimento, que muita gente aglomerada, né? Sem placa, cheio de gente do lado de fora. Sério, cara, foi algo surreal, mas uma experiência louca que muito linda. É isso que a gente ia entrar agora, pastor, sobre a placa da igreja. Por que o nome Yaden Church? Yaden Church. Esse nome vem da Igreja Assembleia de Deus entre as Nações. Yaden, Igreja Assembleia de Deus entre as Nações. E o Church? Inglês. Igreja, inglês. Sim, sim. Renovou, dá renovada, né? Ele deu uma Dá maquiada. renovada, né? Botou um inglês ali pra dar um charme, né? Pra ficar chique, né? Assembleia. Chique, né? Chique. E assim, e muitas pessoas nos perguntam, o que é Yaden? Na realidade... É abreviação, né? Abreviação, e assim, é a Igreja Assembleia de Deus entre as Nações. E esse nome o próprio Deus me deu. Assim, antes de ter o povo já tinha um nome. Coisa linda, né? Antes de ter o povo para congregar, Deus me deu esse nome e esse nome ficou. Hoje a gente abreviou ali. Começamos a colocar algumas letras, mas para ficar e botar o church para ficar chique. Sim. Entendeu? O pastor ele foi chamado para pastorear, mas qual é o segmento do seu pastoreio, pastor? O senhor gosta de trabalhar com libertação, teologia? Qual é a marca do seu ministério que o senhor traz para as suas ovelhas ali em redor da igreja, né? Que é ali em Manilha. Como que o senhor o trabalho do senhor lá em Manilha? Boa pergunta. Assim, eu sempre fui impulsionado à libertação. Sempre fui, tá? Até mesmo porque eu vim de uma cultura que mexia muito com as coisas do mundo, né? Mundano, assim, as coisas bem pesadas mesmo. Então, assim, quando você entra pro segmento, eu acho que é o caminho que você acaba sendo arrastado. Deus te leva, né? Deus te põe lá. E a libertação sempre ardeu dentro da minha alma. Gosto de pregar, de ministrar. Já fui itinerante um tempo da minha vida, fui. Mas a libertação sempre ardeu no meu coração.
Mas só que hoje, como pastor presidente, você acaba tendo que jogar em todas as pontas. É isso aí. Então, assim, hoje eu faço um pouco de cada coisa dentro da igreja. Claro que não administro tudo, porque pastor não pastoreia sozinho. Pastor não, eu tenho isso para mim. Pastor não pastoreia sozinho. Então, assim, o que eu não consigo fazer, Deus coloca pessoas que é capaz de fazer aquilo que eu não posso. Eu só vou ajudar a administrar. Então, hoje na nossa igreja tem vários departamentos, casais, famílias, de jovens, adolescentes, criança, outros de libertação, casais. Então, eu acabo caminhando em vários setores da igreja. Não administrando todos, mas acabo somando. E assim, como a gente está recebendo muitas pessoas, então o que eu estou fazendo também? Eu estou canalizando um pouco nisso, no efeito chamado consolidação. Porque a igreja que ela trabalha com esse método de consolidação, ela não perde. Infelizmente, às vezes, a gente, como pastor, quer administrar muito. E quando você administra, você não consegue cuidar de algumas pessoas. E assim, eu costumo dizer que Deus não me chamou para administrar setores, Deus me chamou para administrar vidas. Uma vez que você entende que administra uma vida, essa vida pode administrar o setor que você não está administrando. Você tratando ali um membro, né? Exatamente. Cuidando dele, ele vai dar fruto, né? Então ajuda no crescimento da igreja, né? Exatamente. E assim, uma coisa muito interessante dentro da igreja. Hoje, assim, eu caminho em vários lugares, tenho muito amigo. Hoje eu tenho uma cobertura espiritual, um mentor. Tá? A hora que eu quero me desvaziar, eu vou até ele, meu mentor. Interessante isso aí, só falar isso aí. Muitos pastores hoje não tem isso, né? Ele não tem. Acho que não precisam. Ele é o teto, então ele fica sobrecarregado, recebendo tudo. Que é muita informação, é muita coisa, né? Você cuidar de muitas vidas, dezenas, centenas de vidas, né? Eu trato assim, a gente é como se fosse um caminhão. O pastor é conforme fosse um caminhão, tá? Que as pessoas vão lá e colocam alguma coisa dentro da caçamba dele. E aonde ele vai despejar isso? Tem que despejar. Se ele não tem uma cobertura, ele vai manter a caçamba dele sempre cheia. E uma hora esse caminhão vai dar um problema. E considerando que esse caminhão é ele, tá? Então, se você precisa de uma cobertura, essa cobertura é para você desvaziar. É você compartilhar. E outra coisa, não tem como, é quase impossível um pastor compartilhar fracasso com um membro. Não dá. Não dá. É outro nível, né? É outro nível. E todos os pastores têm fracasso na sua vida. Todos os pastores têm perda na sua vida. Todos os pastores choram um dia. Chora por uma ovelha. Você não vai chorar por uma ovelha. Vai falar, meu pastor, não dá mais não. Você não vai chorar como ovelha. É verdade. É verdade. Por mais que ele entende, e isso é pauta de um futuro livro que eu estou a escrever, chamado Pastor Também é Ser Humano. Porque essa questão de ser humano é lidar muito com a fraqueza dele, né? As dores deles, a tristeza, a dificuldade dele. O membro não vai entender isso. Não vai entender. Ele olha pro pastor, ele vê uma figura um super-herói. Superior. Mas ele não vai entender a fraqueza do pastor. Não vai. E outra, se você contar, já era. Balança a fé dele, gente. Todos têm. Na Bíblia Sagrada, Elias se escondeu, Moisés, todos têm. A questão é para quem você conta. É para quem você divide. Então, assim, a cobertura, ela serve muito para isso, né? Para te ajudar, te auxiliar. Porque, na realidade, de repente, o Senhor tem muito mais sabedoria do que eu. Mas, no momento de crise, a palavra que eu libero para o Senhor vai fazer o Senhor encontrar uma saída, qual o Senhor não está encontrando. Forte. Porque a crise te arranca a direção. E a mentoria ou a cobertura, ela vai te dar essa direção. E o senhor tem essa cobertura espiritual desde o início ou de um tempo para cá? Não, o meu mentor, hoje o meu mentor é o pastor Claudinei, da comunidade Nova Aliança de Venda das Pedras. É uma grande igreja, uma igreja muito bem estruturada. E eu conheci ele ministrando lá. Comecei a ministrar lá, na época eu já era pastor, mas ainda continuava ministrando em algumas igrejas. Eu conheci ele ministrando e ele gostou muito de mim. E eu também gostei, eu comecei a pregar lá em sequência. Até que um dia eu entendi, e até foi uma visão do Flora, tá? Do Cláudio Flora. Ele falou assim, pastor, você precisa de alguém para te auxiliar, para te dar uma cobertura. Que essa visão veio dele, tá? Ele me ajudou muito, me orientou muito. Porque o Flora, ele não é só um pastor hoje, ele é um amigo mesmo, né? Então, assim, é aquela questão de você, com quem você vai chorar, com quem você vai dividir. Então, você tem que ser seletivo. E eu comecei a orar e o Deus me visualizou o pastor Claudinei.
Isso tem mais ou menos 6 anos que eu estou debaixo, 5 anos para 6 anos que eu estou debaixo da cobertura dele. Então hoje, assim, a minha igreja não pertence a dele, tá? O meu ministério não pertence, mas é uma cobertura, uma orientação. Sim, sim. É alguém que está orando por você, alguém que você pode compartilhar com ele aquilo que você está passando, a qual você não pode compartilhar na sua igreja. Entendeu? Então eu conheci ele ministrando na igreja dele. E eu entendi que não era mais só para ministrar, era para ele cuidar de mim. E é muito difícil você encontrar um pastor, isso eu falo abertamente aqui, porque eu lidei com essa situação, tá? Encontrar pastor que aceita ser cuidado. É difícil, pastor? É muito difícil. Porque é a questão do teto. Eu tô aqui em cima. Acho que não tem mais ninguém que possa te ajudar. Na realidade, você encontra a pessoa que entende isso aí é meio complicado, tá? E algumas pessoas, engraçado que algumas pessoas na minha região, alguns amigos que também são de ministério, ele me pergunta o seguinte: hoje o senhor conseguiu chegar em determinado ponto, tá? O senhor não precisa de ajuda. Eu falei, agora que eu preciso mais de ajuda ainda. Mas eu falei para ele, eu vou te dar minha receita. Você quer? Aí ele falou assim, qual é a receita? Eu falei, eu abri mão de sair, de parar de ministrar na igreja de qualquer outra igreja 1 ano. Fechei minha agenda durante 1 ano. Não saía para ministrar em nenhuma igreja durante 1 ano. Saí de todas as redes sociais durante 1 ano, só para ser tratado. Eu abri mão, falei, você é capaz disso? Virou as costas. Ou seja, toda decisão vai te levar a algum lugar. E aonde você quer chegar. Se vocês me perguntassem se eu está alegre, eu falo para vocês, estou alegre, mas não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Essa é a marca de um líder, né? Ele nunca está satisfeito, quer sempre mais, né? Não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Pastor, uma pergunta aí do meu barbeiro, Tiago. Abraço, Tiagão. Pastor Marcelo, pela sua experiência em libertação. É isso mesmo? É isso mesmo. Pastor Marcelo, com a sua experiência de libertação, conta uma experiência aí inesquecível nessa área de libertação. Fala, Tiago, graça e paz. Boa pergunta. Rapaz, vou contar uma de várias, né? Assim, na área de libertação, a gente lida muito com espíritos, né? Na libertação trata muito isso. E como eu sou um pastor que eu gosto muito de propósito, como eu já falei com vocês que eu durmo na igreja, eu compartilhei isso aqui, né, com vocês em off, né? Eu durmo na igreja, passo noite na igreja. E uma das vezes eu fiz um propósito do seguinte. Eu vim pro monte da Amendoeira, tá? E o meu propósito foi o seguinte: eu vou passar a noite inteira com as minhas mãos dentro de uma vasilha de azeite. Loucura, né? Isso é loucura. Isso é coisa de fé, cara. E assim, quando você fala assim, fé não se discute. Mas para que isso? Azeite é algo tirado da terra, beleza. Beleza. Mas é questão de fé. E eu fiz um propósito de Deus, eu falei assim, e a gente estava num propósito na igreja da gente, nos domingos proféticos. E isso aqui rompeu na minha vida. Tá? E eu passei a noite com as minhas mãos, minhas 2 mãos, assim, dentro de uma vasilha só de azeite. Literalmente. Sem tirar, tá? De 1h da manhã até 6h da manhã. Meu Deus. O meu genro, que estava no monte comigo, ele ficava abanando, tirando os mosquitos, tá? Começou a chover, jogava o atapaz em mim e o camone, não podia tirar, não podia alterar. Só que eu fiz um propósito, eu falei, Deus, eu quero ver milagre. E isso era de sábado a domingo. No domingo, na igreja, eu não sei se vocês já viram pessoas depressivas gritando. Já. É algo... É forte demais. Que assusta, né? É o que assusta. Porque parece que é um grito da alma, não é da boca, é diferente. Sai pela boca, mas não é da boca. É da alma. E um grito da alma, ele tem muita direção, tá? Fala muito. E outra, naquela noite, muitas pessoas com depressão gritando dentro da igreja. Caroços começou a sumir dentro do culto. Pessoas que iam operar no dia seguinte sumiu. Sumiu. Pessoas caindo manifestadas foram muitas. Eu lembro de uma que nessa mesma conferência, mesmo Domingos Proféticos, que ela começou, a mãe dela ficou doente. A doença era espírito de enfermidade, não era uma enfermidade, era espírito de enfermidade. É algo causado por um espírito. A gente precisa saber do que é patológico, o que é espírito de enfermidade. E era um espírito, literalmente enfermidade. Só que ela disse, Deus, passa o que está da minha mãe para mim, que ela cansou de ver a mãe daquele jeito. E quando eu orei por ela, ela se manifestou.
Só que quando ela se manifestou, ela dava aquele relapso de sanidade. Parece que o demônio saía e ela falou assim, pastor, ele tá me enforcando. Na hora. E tava aqui agarrado. Quando eu acabei de orar, ela vomitou uma bola de algo maligno, né? Ou seja, o que ela pediu que passasse da mãe para ela, passou. E no ato da oração, caiu uma bola, de uma gosma, entendeu? No chão, aquilo ali marcou muito a minha vida. E esse foi um dos primeiros, tá? Muito marcante, sim. E vários. E começou com esse propósito da Começou mão. com esse propósito. E depois disso só fez alguns outros propósitos nesse sentido, assim? Aí dormir na igreja virou meu hobby, né? Dormir na igreja virou meu hobby, fazer propósito de jejum. Eu fiz alguns jejuns esse mês agora, mês retrasado, que eu compartilhei até com o Cláudio, compartilhei com outros pastores da igreja. Porque a gente jejuamos por quê? Por dons espirituais, jejuamos por família, jejuamos por várias coisas. Você já viu alguém jejuar pedindo a mente de Cristo? É meio difícil, é. Já viu alguém jejuar pedindo o coração de Cristo? Eu fiz esse jejum, uma semana de cada um. Eu falei, Deus, eu quero algo diferente, cara. É porque, assim, o normal todo mundo já faz, cara. O normal, o mundo tá cansado. Qual é a diferença das igrejas hoje? Se os louvores são iguais. O louvor que canta na sua igreja, canta na minha igreja. A Bíblia que o senhor usa é a mesma que eu uso. Qual o diferencial que está acontecendo de uma igreja para outra? No mínimo, isso aqui cabe-se uma pergunta, não é? Por que uma igreja consegue atrair mais pessoas se usa a mesma Bíblia e se usa o mesmo louvores? Será que não tem propósito? Será que não tem muitos líderes cansados e já não estão querendo algo novo? Você está me entendendo? E isso nunca foi minha marca. E se eu entender que dormir na igreja já não tá bom, eu vou buscar outra coisa. E o senhor sente nessa... Eu não sei se é um propósito, eu não sei se é um voto em dormir da igreja. O senhor já sentiu algo diferente em umas desses descansos na igreja, podemos dizer assim? Você já sentiu algo assim de Deus? Samuel dormiu no templo. Experiência boa, né, dele? E ouviu a voz de Deus. Você já conseguiu ouvir a voz do próprio Deus em uma dessas experiências, pastor? Olha, eu vou contar duas experiências dentro desse segmento de várias vezes que eu dormi na igreja, tá? A primeira vez que eu tive um contato com Deus, literalmente dentro da igreja, eu não era nem nesse tempo que a gente está hoje, era num tempo antigo, tá? Eu dormindo dentro da igreja, eu botava meu celular para despertar em uma hora. Em cada uma hora eu orava 15 minutos. Ou seja, não dá tempo para você dormir. Você parava, descansava 40 minutos, 45 minutos e orava mais 15. Então eu fazia o meu celular para despertar em uma hora até 6 horas da manhã. Eu entrava meia-noite. Então, de meia-noite para 1 despertou, de 1 para 2 despertou, só que de 2 para 3 não foi o relógio, foi Deus despertou. E como Deus despertou, eu vi Deus caminhando em cima do púlpito da igreja. Eu escutei o passo dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, gente. Qual é o comportamento de uma pessoa? Andar, falar, tocar. É o comportamento. Eu vi isso. Não foi ninguém que me despertou, foi Deus que me despertou. Eu tive essa experiência. E quando o despertou, eu acordei e fiquei com medo. Eu confesso que fiquei com medo. Fiquei com medo e eu ouvi Deus. Falou assim, eu estava numa conferência nos domingos na minha igreja. E Deus falou comigo, Marcelo, amanhã eu vou fazer algo nessa igreja que a igreja vai ficar marcada. Sumiu caroços. Pessoas vomitando no culto de domingo, coisa surreal. Surreal. A última experiência que eu tive foi agora, esse final de semana. Esse final de semana, eu classifico de todas as vezes que eu dormi na igreja, esse final de semana foi o que mais marcou a minha vida. Esse final de semana foi o que mais marcou a minha vida. E eu cheguei na igreja para dormir na igreja cerca de 1 hora da manhã. Cheguei 1 hora da manhã, junto com a minha esposa, e tinha mais um pastor que queria me acompanhar, ficar orando comigo. A gente fala de dormir, mas na realidade não é dormir, né? A gente vai lá, a gente acaba descansando um pouquinho, mas o período é de oração. E eu fui para o altar, minha esposa ficou no meu gabinete na parte superior do templo,
Minha esposa ficou no gabinete, ela não conseguiu descansar. Depois ela veio falar comigo pela manhã, falou assim, Marcelo, essa noite foi diferente de todas as noites que eu já vim para cá. Enquanto ela estava no gabinete, eu forrei um cobertor em cima do altar, tirei o púlpito, forrei em cima do altar uma coberta, botei uma almofada, minha Bíblia, eu boto algumas coisas na Bíblia, água, e fico em cima do altar. E um dos meus pastores auxiliares ficou lá embaixo, na parte da entrada da igreja. E eu recordo que eu entrei na igreja 1h da manhã e eu comecei a orar de 1h, e eu fui parar de orar mais ou menos umas 3 horas, 3h30 da manhã. E de 3h30 até as 5h30 eu não entendi como que algo foi alterado ali. Se eu dormi, se Deus me arrebatou. Quando eu acordei, eu entendi esse tempo. De eu não conseguir entender onde eu estava, o que aconteceu para chegar naquela situação. E eu estava na igreja e eu acordei chorando. Porque eu vi Deus descer dando tempo. E a gente fala assim, e a questão de fé. Fé não se discute, cara. Experiências não se discute, cara. E eu vi Deus descer dando tempo. Eu falo isso e todas as vezes que eu falo dá vontade de chorar. Hoje eu já chorei as 2 vezes compartilhando isso com algumas pessoas. As pessoas começaram a chorar perto de mim. Eu falei assim, eu vi Deus dentro da igreja. Quando eu falo de ver Deus, não é literalmente ver Deus, é ver a presença dele, né? Que Deus você não consegue ver Deus, ali, mas você sentir Deus dentro do ambiente. E eu vi como quando chegou dentro do templo, o teto balançou. Eu vi isso literalmente, o teto balançou. A parede do templo balançou. Meu Deus. Eu vi isso, a parede balançou. E nisso que ele ia descendo, ia balançando de acordo onde ele ia chegando. O teto balançou, a parede balançou, o chão começou a balançar. Que foi presença, coisa surreal. Foi algo surreal. Extraordinário. E quando ele chegou dentro do ambiente, eu estava em cima do altar. Eu estava dormindo em cima do altar. Eu vi que o ambiente foi transformado. E nisso que eu vi que o ambiente foi transformado, ele começou a ir de encontro a mim em cima do altar. Eu recordo que eu estava deitado com a minha cabeça para o lado direito, ele parou do meu lado dos meus pés. Eu senti ele do lado dos meus pés. Quando Deus chegou aqui, meu corpo tremeu inteiro. Eu não sei se vocês já sentiram, mas meu corpo tremeu inteiro. Me gerou um pavor que eu peguei a coberta, joguei em cima da minha cabeça. Deus falou comigo, Marcelo, o que você quer? Eu ouvi isso de Deus. Eu ouvi isso. 2 coisas eu pedi a Deus, eu não pedi nada. 2 coisas que eu pedi a Deus, eu falei, Deus, eu quero aprender a cuidar do teu povo. Foi a primeira fala de Deus que eu falei para Deus. Eu quero aprender a cuidar do teu povo. E se você me perguntar por quê, eu te respondo. O meu maior medo é esquecer das pessoas que me ajudaram. O meu maior medo é esquecer das pessoas que me ajudaram. Porque a fama faz isso com muita gente. O crescimento faz isso com muito líder. Eu tenho esse medo. E quando eu pedi a Deus isso, e a segunda coisa eu falei, Deus, livra a mim e a minha casa de todas as aflições. Só pedi isso, não pedi mais nada. O senhor tá falando, eu tô me recordando aqui, eu já ouvi essa voz de Deus. O que você quer? Um negócio interessante, diferente. É surreal. É algo surpreendente. É um negócio diferente. Eu acordei chorando. O pastor auxiliar veio pro altar, eu comecei a chorar. Chorar perto dele. Fiz gabinete ontem. Comecei a chorar no gabinete. Foi algo que marcou. Hoje eu comecei a chorar no meu carro, trabalhando, comecei a chorar. Porque quando Deus chega até você, quando Ele toca em você, quando você sente que Ele está em você, altera alguma coisa em você. E eu senti que alterou algo dentro de mim. Meu Deus, que experiência, hein, pastor? Que experiência, hein? E eu senti... Eu tenho algumas histórias com Deus que é muito louca, assim, e se a gente parar pra falar, esse podcast vai ficar muito pequeno o tempo dele pra gente falar de experiências. Sim. Até hoje eu tava na consagração, aí alguém tocou a respeito sobre isso, né? O rapaz, ele tá pregando descalço, tal, é um que raspa o cabelo, mas tem experiências que só a própria pessoa pode falar. Um tipo de voto, experiência com Deus. Isso é fé, né? Isso é fé. Pastor, o senhor parece ser bem novo,
né? E tem uma igreja bem atualizada lá em Manilha, uma igreja muito bonita, iluminação, Inclusive, som. nós vamos botar aqui no vídeo aqui pro pessoal assistir depois. Bota aí. Como é que tá a igreja hoje, que coisa linda. Teve uma mudança lá na igreja, pastor. A igreja bem atualizada, uma igreja com bastante iluminação, né? A igreja Church, né? Isso. É da igreja preta, pastor? É da parede preta? Da igreja preta. Olha, eu já fui pauta, tá? De pegar foto da minha igreja como mau exemplo, tá? Tá, já foi já. Só que virou o contrário. É aquele ditado. O feitiço virou contra o feiticeiro. O resultado pra ele foi bom, não. Mas me parece que o senhor tem um pezinho na Assembleia de Deus, pastor. Daquela igreja nós abrimos esse culto. Na realidade, não tem o pé não, eu tenho o corpo inteiro. Eu sou igual a Pedro. Não, Jesus, não lava meu pé não. Mas quando Jesus fala o propósito, me lava inteiro, entendeu? Eu sou desse ponto, eu sou assembleano literalmente. Não abro mão, sou atualizado, tá? Eu gosto dessa expressão, você se atualizar, mas não perder a sua essência. Boa. A essência é fundamental. Você pode melhorar a forma da sua verbalização, você pode melhorar a sua cultura, você pode melhorar a sua vestimenta, tá? A forma de você se vestir, tá? Hoje eu uso terno, uso muito pouco dentro da minha igreja, muito pouco. Mudei muitas coisas, o meu jeito, tá? Mudei muito o meu jeito. Agora a essência eu não abro mão. E isso é para todos da igreja, serve para todos, tá? Então, assim, eu sou assembleano. Na realidade, a Yaden Church é a igreja Assembleia de Deus. Eu não tiro. E alguém já chegou para mim e falou, pastor, essa igreja é apostólica, visão apostólica, o senhor já pode mudar. Eu falei, não, cara. Deus me deu isso aqui que a gente vai caminhar. Eu posso alterar a cor da parede, mas eu não posso alterar o que Deus colocou no meu coração. Meu Deus. Eu posso alterar, colocar luzes, como o nosso altar tem. Temos uma igreja bem equipada, bem estruturada. Bem bonita, hein, pastor? Parabéns, uma igreja, assim, muito bonita. Mas a essência não. A essência não se negocia. Pega essa palavra aí, quem quiser botar isso aí no seu Facebook. Olha aí, ó. A essência não se negocia. Pastor, sou de uma igreja profética, né? Profética. Onde acontecem muitas curas, milagres, libertação. Sim. Uma marca que muitas pessoas gostam. Mas acredito que frequentemente também encontro algumas pessoas que exageram um pouco na dose, não? Hoje, eu tô lembrando aqui, hoje eu tava na correria, resolvendo algumas coisas, parei no sinal para atravessar, aí tinha uma pessoa conversando com a outra. Rapaz, eu fiquei pensando nisso até agora há pouco. Aí o camarada falou, rapaz, mas eu tive uma visão. A pessoa queria o meu mal. Eu falei, então tá bom. Fui pro monte, peguei o nome dos meus inimigos todos, enterrei no monte. Peguei a minha camisa, melhor camisa, deixei lá no monte. E o negócio virou. Eu falei, gente, que doideira. Tem cada coisa. Isso é o que? Oração acontece isso. Aparece esse tipo de pessoa lá de vez em quando? Aparece alguma? Aparece, assim, na realidade, o maior perigo, tá? Dentro do segmento, a gente podemos classificar assim, dos dons espirituais, é que sempre aparecem os meninos espirituais. E os meninos espirituais atrapalham os homens espirituais, tá? Que ele vai querer confundir a mente de quem está ouvindo, ou quer ouvir, ou está em busca de alguma coisa. Porque na realidade é aquilo que a gente está falando em office aqui. A gente compreende, a gente somos sabedores disso aqui, que a maior profecia é a Bíblia. Isso aí. Não altera. Isso não altera. Até o arrebatamento, a maior profecia é a Bíblia. Você pode falar o que for, pode sapatear, pode falar em língua. A maior profecia é a palavra. Mas tem aquele dia que você quer ouvir Deus falar com você através de alguém. E todo mundo tem, né? Aquele Todo dia mundo que tem. quer ouvir Deus usar um profeta. Verdade. Deus fez isso com Elias. Então assim, Deus fez com Moisés, quando Deus foi chamar Moisés. Então assim, tem aquele dia que você quer ouvir, que você quer sentir, de que você quer um toque. Não é o toque do homem, o homem está te tocando, mas você entende que é Deus que está tocando. Tá falando de uma forma peculiar, né? Exatamente. Diferente, de direto. Tem aquele dia que você fala assim, eu preciso ouvir algo a mais. Não que a Bíblia não é o suficiente para você, mas que você quer ouvir alguém de Deus mesmo. Não é um menino, é um homem de Deus. Porque a gente precisa classificar aqui um homem de Deus e o homem que Deus usa. Existe uma grande diferença, tá? Um homem que Deus usa, às vezes, escandaliza. Tá? Isso é forte, hein? Um homem de Deus é um homem com caráter. Aí é diferente, tá?
É diferente. Então, assim, o que confunde o nosso segmento, a área que nós gostamos, dentro dos dons espirituais, é a confusão do homem que Deus usa, tá? Que Deus usa, mas ele não tem responsabilidade. Entendeu? Aí eu vou pro monte enterrar o nome das pessoas. Aí eu vou pro monte pegar peça. Isso é o quê? Isso é uma oração, uma feitiçaria. O que você está fazendo? Então a gente precisamos entender. Então eu já me deparei com várias pessoas assim. Mas essas pessoas não chegam muito longe, não. Algumas só consegue tratar, Consegue. direcionar. Na realidade, eu trabalho já com libertação há muitos anos, né? Então, assim, tem muitas pessoas que você consegue trazer para o seu meio e colocar nele a visão que Deus te deu e que ele entende, tá? Outros não. Outros preferem virar as costas e ir embora. E a gente percebe que quem vira as costas e vai embora tem uma dificuldade muito maior de se estabelecer dentro do reino, tá? Tem uma dificuldade muito grande. Pastor, hoje o senhor tem alguém que o senhor se espelha, que lê sobre essa pessoa? Tem algum pastor que o senhor admira hoje no segmento cristão? Tem vários. Na realidade, o nosso Brasil, tem muitos homens bons, muitos homens que inspiram. Uma vez me fizeram uma pergunta, e a pergunta que me fizeram foi exatamente isso. Pastor, se o senhor pudesse escolher um modelo, não é exatamente a igreja, mas um modelo de igreja, da forma da liturgia de igreja, qual no Brasil o senhor se encaixaria? Eu fui rápido, Luiz Hermínio. Eita, rapaz. Esse é fera, hein? Esse cara, esse pastor, é o meu sonho. Um dia esse podcast vai chegar até ele. É o meu sonho. Em nome de Jesus. Eu ainda vou lá. Eu já fui ministrado por ele 2 vezes, mas eu tenho um desejo no meu coração de pisar lá. E eu acredito que pisar lá Deus vai romper algo na minha vida. Entendeu? Eu acredito. Eu tô acreditando que a gente vai fazer uma caravana pra lá, hein? Creio. Então, assim, existe vários. E assim, eu já fui ministrado por pastores praticamente quase do mundo todo. Nas conferências em São Paulo, conferências em Minas. Então, assim, eu já fui ministrado por vários pastores da Guatemala, pastor dos Estados Unidos, pastor do Chile, pastor do Peru, pastor da Argentina, pastor de Costa Rica. Então, assim, eu fui ministrado para vários pastores de vários países. E muitos me chamaram a atenção, igual o Cash Luna, cara, é um monstro na área do segmento espiritual, do crescimento. Assim. Tem gente que acha que isso é meninice, né? Mas eu passei uma experiência pessoal com isso interessante. Eu fui lá na igreja do Luiz Hermínio, passei um período lá de uma semana, né? Mas eu voltei de lá, parecia que dentro de casa era o céu aberto. Cresci na igreja, mas nunca tinha passado esse tipo de experiência. Eu ouvia Deus me chamar de madrugada, por 2 semanas seguidas, pelo meu nome, 3 horas da manhã. Rapaz, olha, interessante. Tem lugares e lá, pastor, isso aí. E lá, e foi interessante, foi o seguinte, eu não acreditava muito nesse negócio de cair. Falava, esse negócio, eu tinha dentro de mim... Assembleando não é mole não. Vou desafiar, ia lá pra frente, ficar, quero ver se o pastor vai me derrubar. Rapaz, chegou lá, o pastor olhou pra mim, negão, é hoje que Deus te pega. Eu falei, agora eu quero ver. Rapaz, me deu um sopro quando viu, eu tava no chão, querer levantar, não conseguia. Foi uma glória terrível. Eu falei, esse negócio acontece. Presença não se negocia. Assim, e quanto mais eu duvido, mais Deus me confronta dentro desse segmento. Tá? E Deus te leva no extremismo, tá? O extremismo é cair mesmo. E Deus nos leva, tá? Exatamente sobre isso. Rapaz, mas foi uma situação tão interessante, você sentia assim, o corpo tremer e era uma glória. Porque eu vi um monte de gente caindo, eu falava, esses pastores caindo, um monte de gente caindo. Caindo à toa, né? E eu falando na minha mente, aí eu uso o pastor lá, o pastor Francisco, um caltão, e falou, negão, você mesmo. Hoje Deus te pega. Eu falei, ih, rapaz, foi. Aí eu cheguei em casa, falei pra esposa, ela, você caiu, tá vendo? É interessante, né? E assim, hoje, a gente busca muito, né, assim, a gente acaba buscando, porque assim... E motiva, né? Isso se torna uma fonte motivadora pra gente. Verdade. E outra, se a gente olhar pra dentro da Bíblia Sagrada, a gente vai ver vários... Imagina, então, Moisés orando e acontecendo coisas da água, a água se tornar potável. Você tá me entendendo?
tocando na água, o mar se abrindo. A gente acredita nisso, mas não acredita que você possa cair. Olha como é que a nossa fé, às vezes, ela se torna uma fé meio imatura. Porque a gente tem a base da Bíblia de resultados que aconteceram muito mais expressivos, mas eu duvido de cair. O que é cair no chão perto de um mar se abrindo? Verdade. O que é cair no chão do que ver uma muralha cair só à base do grito? Você tá me entendendo? Às vezes, quando é para acontecer comigo, eu não utilizo a fé. Mas quando eu leio, eu acredito em quem fez. A gente precisa, no mínimo, duvidar sobre isso, né? Pensar sobre isso, não é verdade? É verdade. Pastor, mais uma pergunta aí do Cristiano Ferreira. Meu primo, né? Cristiano Ferreira. Bem, meu primo, beijão, meu amigo. Tem uma experiência de vida também muito grande. Pastor, qual foi o maior erro do seu ministério no início? E hoje, qual que o senhor diz ser um dos maiores acertos da sua vida ministerial? Cristiano, Cristiano Ferreira, meu primo. abraço, Cristiano. Tem meu sobrenome também. Beijo no coração, que Deus abençoe a tua vida. O maior erro? Rapaz, eu O cometi maior acerto, né? O maior acerto, eu cometi alguns erros na vida aí, tá? Eu acredito que vou cometer ainda, vou continuar cometendo. Mas o maior erro da minha vida, foi acreditar em um determinado líder, tá? Acreditar em um determinado líder, colocar a minha vida mesmo, quando eu estava transicionando, saindo de um ministério e para abrir o meu ministério que Deus havia me direcionado. E ele veio, supostamente me abençoou, tocou na minha cabeça, na frente de algumas pessoas. Entendo que ele não queria me perder, porque nenhum pastor quer perder, tá? Ainda que é necessário algumas pessoas Deus tirar de você. Não é por causa de pecado, é porque de repente Deus tem propósito na vida dele. Então Deus vai tirar. Então, assim, e esse pastor, ele, depois de fazer isso, ele não foi muito fiel comigo, não foi muito leal nas suas palavras. E assim, eu considero um dos maiores erros meu foi ter ido congregar com ele. Entendi. Entendeu? Foi um tempo, sim, eu poderia ter escolhido. Deus não. Eu acredito o seguinte: Deus abençoa as suas escolhas. Deus, eu vou aqui. Você está em Deus, Deus vai abençoar a tua escolha. E às vezes você toma atitudes erradas, você se une com pessoas erradas, você se relaciona com pessoas erradas, compartilha projeto com pessoas erradas. E às vezes essas pessoas vão te levar a um lugar que não é agradável. E o maior acerto, pastor? O maior acerto, casar com a minha esposa. Eita, agora ganhou a moral agora em casa. Essa aí, não, essa minha esposa. Por que eu vou te falar isso? Porque assim, quem administra a igreja é o pastor, mas, cara, se você não tiver uma esposa de verdade do teu lado. E não é só na igreja não, tá? É no seu trabalho. Tudo, verdade. E assim, a minha esposa, a pastora Sueli, hoje, eu vou falar uma coisa do fundo do coração para vocês. Do fundo da alma. Hoje é uma das maiores intercessoras, uma das pessoas que assim, eu abriria a mão de muitas coisas por causa dela. Um dos maiores acertos, o maior acerto da minha vida foi ela. Tirando Cristo, vim para Jesus, ministério, o maior acerto da minha esposa, cara. Aquela ali, eu sou fã dela. Sou fã da minha esposa. Ganhou a moral, hein, pastor? Pô, sou fã da minha esposa. Uma ajudadora, não, uma ajudadora. Poxa, aquela, assim, às vezes fala assim, mas é esposa. Mas assim, é esposa, mas é a esposa. Tem a esposa e tem a esposa. Tem a esposa, né? Quando o homem ele acha Cara, aquela mulher perfeita isso, ali, né? par perfeito. E hoje também, graças a Deus, eu posso dizer que foi o maior acerto da minha vida também, foi o meu casamento. Quando eu me relacionei com a minha esposa, quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa, assim, namorar, noivar e casar, assim, expectativa zero, cara. Expectativa zero. Isso você pôr no podcast. Se eu contar uma experiência de casamento, que eu cheguei em casa. Engraçado que tudo na minha vida começa com quase nada, cara. Sério, cadeira de vinho. Cheguei só com a caixa de som e a cadeira da minha casa com a minha esposa. É questão surreal, cara. É algo surreal. E assim, conquistamos muitas coisas juntos. E se não fosse ela, eu não conquistava, não. Vou te ser sincero pra você. Graças a Deus, né, pastor? Hoje eu gosto de um privilégio, assim, de poder desfrutar, assim,
de sair do estado do Rio de Janeiro uma vez por ano, passear com ela, tirar férias. Entendeu? Com o programa dela mesmo, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Entendeu? E outra, no começo, muitas pessoas falam assim, ela não é pra você não, Marcelo. Sério. Ela não é pra você não. O jeito dela não combina com você. Eu recordo que minha esposa usava uns brincos bem grandes, minha esposa era bem escandalosa de questão de brinco, e eu era mais fechadão, né? Só usava blusa aqui. Já né? chegou a andar um raiz, dia desse né? jeito ali, pastor? Igual tá ali? Muitas vezes. Aí, quem olha assim, ó, parece até um advogado, né? Né? Alguma coisa assim. Mas no começo, né, a igreja que eu era bem fechadona. Era bem fechadona. E a minha esposa não, minha esposa veio da linha da presbiteriana. Então, assim, e minha esposa ainda dentro daquele trâmite ainda, né? As pessoas olhavam pra mim todo atado assim, né? E olhavam pra ela e falavam assim, não combina com você não, cara. Eu não sei se vocês lembram de um despertadorzinho que vendia no camelô, colorido, quadradinho. Sim, sim. R$3. Eu comprei um daquele. E eu botava 3 horas da manhã pra orar só pela minha esposa. Meu Deus. 3 horas da manhã. Porque as pessoas falaram pra mim que eu não era de Deus. Eu falei, então vamos ver Isso aqui. foi pro confronto. Aí eu fui pro confronto. Ó, isso vai virar tema de outro podcast, hein? Vai virar, tô sentindo que vai. Olha, isso aí é forte, hein? Pastor, pra gente ir finalizando, né? Gostaria de agradecer a presença do senhor. Vamos estar juntos aí nessa caminhada. Cara, Tá? tô à disposição. E até a próxima aí, né? Muito obrigado pela presença. Vamos botar aqui pro pessoal aqui, o nosso público assistir. Como é que tá a igreja? Pô, igreja linda lá. A Yada Church, Manilha, igreja profética. Isso. Pastor Marcelo Costa, obrigado pela presença. Vou mandar um abraço para alguém. Grato, eu quero agradecer a vocês aí, tá? Muito obrigado. Tempo se torna pequeno, né? Agradecer o Floras também, que foi essa ponte, né? O Nosso Cláudio amigo, Flora, né? pastor Cláudio Um Um Flores. abraço, Cláudio. Deus te abençoe. Flora, meu amigo, beijo no coração, sabe que eu te amo, sou seu fã, tá? Que Deus abençoe, muito obrigado aí. Vou mandar um beijo pra minha esposa, para todas as ovelhas lá da Yadin Church, tá? Em Manilha. A gente tá ali, uma igreja profética, em crescimento, tá avançando. Então quero mandar um beijo para todos, tá bom? Quero mandar um abraço para todos também aí, tá? Da sua equipe, todo mundo aqui, aqueles que ouvem. Que Deus abençoe vocês, que seja impactado por tudo aquilo que foi dito aqui, tá bom? Amém. Gente, obrigado, tá? Por estar nos assistindo, nos emprestando aí o horário de vocês, o tempo de vocês. Muito obrigado por tudo. Vai ficando aqui no final mais um podcast Amigo Gonçalense. Um grande abraço. Um abraço. Um beijo pra vocês, tá?